Feliz 2022, é muito bom ter vocês de volta nesse canal. Primeira coisa, como sempre, eu peço para vocês darem um like nesse vídeo, sigam o canal, a previsão para esse ano aí é de bastante vídeo, bastante novidade, então eu gostaria que vocês acompanhassem se tivessem interesse e espero que gostem do vídeo também. O vídeo de hoje é sobre o iPad Pro M1 de 11 polegadas. É o último modelo de terceira geração e vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo de hoje é sobre o iPad Pro M1 de 11 polegadas, a terceira geração, que foi a última que lançou, e eu adquiri ele ano passado, em setembro, e eu acabei comprando ele para substituir o meu iPad Air 2 que eu tinha. Esse iPad foi comprado em 2014, ele foi lançado em 2014 também, e ele já estava muito defasado, muito lento, inclusive o iPad OS não era mais atualizado, então ele estava bem devagar mesmo, não dava conta. Abrir aplicativos simples e fazer tarefas simples demoravam muito tempo, né? Então ele realmente não dava mais conta, estava defasado. Então resolvi adquirir esse iPad, que na verdade é o que há de melhor do iPad, né? O flagship, digamos assim. E a ideia é manter ele, né? Ficar com ele por um bom tempo aí, por isso que eu comprei a melhor opção. Essa aqui tem 128 GB, então é a armazenagem mais baixa que tem, mas como eu não uso muito, eu uso mais para uma coisa ou outra, alguma coisa de trabalho, então eu acabo não precisando, não tenho muitos aplicativos instalados, é mais realmente para o dia a dia, uma apresentação ou outra no trabalho, e é para isso que eu uso. Então vamos lá para o vídeo, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre ele, e é isso aí. Bom, eu vou começar falando uma das grandes polêmicas desse iPad, que é justamente o processador. Esse processador M1 ele é também utilizado nos MacBooks. Então ele já tem o MacBook Air com ele, MacBook Pro também, já tem outros mais avançados, como o M1 Max, por exemplo. Mas enfim, é um processador extremamente capaz, né? Porém, no iPad, ele fica limitado pelo sistema operacional, pelo iPad OS. Não tem como eu utilizar um iPad como sendo um notebook, eu não consigo abrir todos os programas que eu consigo abrir no computador, por exemplo. Ele é muito limitado aos aplicativos, à Apple Store, né? A App Store, na verdade. Então é muito limitado e toda essa capacidade do processador do iPad acaba deixando de existir porque, enfim, poderia ser feito muito mais, mas porque o software não deixa, ele acaba perdendo algumas funções. Então, talvez seja mais vantajoso comprar um iPad, um MacBook Air com o M1 do que um próprio iPad Air com o M1, porque você tem X vantagens, né? Tem X possibilidades a mais do que por um iPad, do que fazer num iPad que tem essas limitações. O corpo do iPad é todo feito de metal, então um alumínio, ele pesa aproximadamente 465 gramas, então ele é relativamente pesado, né? Ele é robusto, digamos assim, você consegue ver que ele é de qualidade, não é uma coisa que parece que vai quebrar fácil. Mas é um peso muito bom, não incomoda, é muito fácil de levar para os lugares, né? Então nada que atrapalhe essa questão do peso. Bom, uma coisa que eu achei interessante colocar nesse iPad foi uma película fosca, então eu sou muito fã de películas foscas, inclusive no meu iPhone eu também utilizo uma película fosca. E eu acho mais legal porque parece que marca menos o dedo, né? Então eu acho que dá um visual mais clean, não reflete, então isso é uma preferência minha. E eu achei uma película interessante, comprei pela Amazon, não foi muito caro. E ali ela só tem um recorte justamente para a câmera frontal e para os sensores ali, né, do Face ID, para não atrapalharem nessas funções. Mas fora isso, recomendo. O sistema de câmeras também sofreu um upgrade, então agora tem duas câmeras, uma delas é uma grande angular de 12 megapixels e a outra é uma ultra angular de 10 megapixels. E a câmera frontal é uma de 12 megapixels também, com uma ultra angular.
A câmera frontal desse iPad é muito interessante porque ela tem a função palco central. Então é muito legal porque quando você está numa reunião utilizando FaceTime, Skype, Zoom, Google Meet, tanto faz o aplicativo, essa câmera te segue, então ela tem uma função que você mesmo se mexendo, ela consegue seguir sempre a sua cabeça, o que é muito legal, né? Acaba sendo muito útil e também se você quiser desligar ela, tranquilo, é só desligar ali. Mas para quem, por exemplo, tem um fundo meio estranho, que não é muito legal, não convém utilizar para uma reunião, por exemplo, você pode dar esse zoom só na sua cara, para quem estiver do outro lado da tela não conseguir ver alguma coisa que você não tem interesse de mostrar. Esse iPad também conta com a tecnologia Face ID, então para o desbloqueio da tela é possível você só utilizar a sua cara, né? E ele vai abrir o aplicativo, digamos assim, vai liberar o iPad para uso. E quem não tem a cara cadastrada, obviamente, não vai conseguir acessar o seu iPad. Esse iPad também possui 4 caixas de som, então são 2 de um lado e 2 do outro, então o som dele é muito bom, a qualidade sonora é muito boa. É como se você estivesse na frente de um home theater, por exemplo, que tem 4 caixas de som, então o som sai muito bem, é muito bem distribuído. Esse iPad Pro possui uma tela de 11 polegadas com a tecnologia LED e também com IPS, então é uma tela com uma qualidade muito boa. Porém, existe também o iPad Pro de 12,9 polegadas, que a tela dele vem com a tecnologia de mini LED, que é ainda melhor. Então nessa tela mini LED, o preto da imagem, né, digamos assim, de um filme, ou enfim, as molduras ali quando você assiste um filme widescreen, que fica aquela parte preta embaixo e em cima, o preto é realmente preto, então é como se esses mini LEDs que existem na tela não ligassem, né? Enquanto nas outras tecnologias, como a de LED, por exemplo, todos os LEDs da tela ligam e esses LEDs ligados tentam imitar um preto, e obviamente esse preto não é tão real quanto um preto, né, quanto a tela desligada simplesmente. Então essa é uma grande vantagem do iPad de 12,9 polegadas, mais para o meu uso, para a minha função, digamos assim, de trabalho ou até de lazer no meu dia a dia, realmente não faz diferença, por isso que eu acabei optando pelo de 11 polegadas mesmo, e pela praticidade, né? Ele é um pouquinho menor, então consigo levar para mais lugares e, enfim, ocupa menos espaço na mochila. Outra coisa interessante dessa tela é que ela possui a tecnologia ProMotion, que nada mais é do que 120 Hz, né? A taxa de atualização dela é de 120 Hz. Então é uma coisa muito interessante, a diferença que faz, né? É muito mais fluido, digamos assim, quando você abre o aplicativo, ou muda de tela, ou enfim, desliza o dedo para alguma posição, então realmente é um diferencial muito legal. Esses últimos iPhones estão tendo essa tecnologia ProMotion também. Eu utilizo um 11 que não tem esse iPhone ainda é 60 Hz, mas é muito interessante. Outras marcas utilizam já 120 Hz há muito mais tempo que a Apple, e a Apple agora que está se adaptando, enfim, é um diferencial muito interessante, você vê a diferença e é muito mais fluido. Talvez pelo vídeo vocês não vão conseguir ver, porque esse vídeo é gravado em 24 frames, né, 24 quadros por segundo. Então, enquanto ele é gravado em 24, a tela mostra em 120. Então, não teria como fazer essa... né, vocês não veem o quão fluido ela é, digamos assim. Mas, ao vivo é muito legal, é diferente, vale a pena. Esse iPad ele é carregado por uma porta USB-C, então não é o sistema Lightning que tem nos iPhones, né? E nos iPads antigos e tudo mais, em todo o resto dos produtos da Apple. E isso dá a possibilidade, então, de você encaixar um pendrive, né, para conseguir passar arquivos, e desse jeito ele se torna um produto um pouquinho mais útil para o trabalho. Com relação à bateria, a Apple diz que esse iPad dura mais ou menos 10 horas aí navegando na internet e assistindo vídeos. Uma coisa que é muito interessante também é que o processador M1 ele é muito eficiente, então isso reduz também o consumo de bateria durante o uso. Esse iPad também possui alguns acessórios muito interessantes. Por exemplo, tem um teclado que a própria Apple faz, que também vira uma capa quando não está sendo utilizado, mas ele tem ali o trackpad, tem tudo, então ele vai se aproximar ainda mais de um computador, de um notebook,
mas ainda tem aquelas funções do iPadOS que ele não vai te deixar utilizar 100% dos recursos que um notebook normal, por exemplo, ou um MacBook deixaria utilizar. E outro acessório muito legal é o Apple Pencil, que todo mundo já conhece, já sabe como é que é, mas nada mais é você abrir ali um aplicativo de desenho, por exemplo, você consegue desenhar muito melhor, né? Não é o seu dedo, digamos assim, você tem muito mais sensibilidade. Ele tem algumas funções interessantes, como por exemplo, ele tem ímã, então você consegue magnetizar ele nas laterais e tal, para guardar, então é bem interessante também. Bom, e para finalizar então, a minha opinião sobre esse iPad é que é um iPad sensacional, é o suprassumo, digamos assim, da Apple até agora, né? É o último modelo lançado. Ele é muito rápido, tem uma qualidade absurda de som, de imagem, de tudo, né? E como eu vim de um iPad mais antigo, de 2014, realmente foi da água pro vinho, a diferença é absurda, né? Então eu realmente não tenho do que reclamar, eu espero que ele dure muitos anos ainda e não fique desatualizado, digamos assim, muito rápido. Mas realmente vale a pena. Aí, claro, lembrando que tem aquela polêmica, né, do M1 no iPad, do M1 em um MacBook, por exemplo. Você pagando um pouquinho mais consegue comprar um MacBook Air, né, que daí tem toda aquela questão de você conseguir fazer muito mais coisa do que no iPad, você não está limitado pelo software dele, pelo iPadOS. Então, quem não tem essa necessidade de um iPad em si, quem prefere um MacBook, quem realmente utilizaria mais o MacBook, eu acho que vale a pena, tá? Concordo que é um pouco caro só para um iPad, e pagando um pouquinho mais você consegue um computador, um notebook sensacional, que é incrível. Eu já tive um MacBook Air, é de outro nível, né? Isso faz bastante tempo, mas é sensacional. E é isso, eu peço para vocês então darem um like no vídeo se tiverem gostado, sigam o canal, esse ano vai ter muito mais coisa, 2022 está aí, então vamos nessa. Valeu, obrigado, até mais.